Bem-vindos à nossa exploração das 50 principais incoerências bíblicas, ou, para sermos mais precisos, pontos de divergência entre as Escrituras e as descobertas da ciência moderna. Juntem-se a nós nessa jornada fascinante, navegando entre a fé e a razão, tipo um Domingão do Faustão da teologia. Nossa jornada começa com o livro do Gênesis, que descreve a criação do universo em 6 dias. No entanto, a ciência conta uma história diferente. É como comparar a visão de mundo de Machado de Assis com a de Santos Dumont. O universo tem cerca de 13,8 bilhões de anos. Praticamente uma eternidade. Tudo começou com o Big Bang. Essa expansão levou à formação das estrelas e das galáxias. Imagine um verdadeiro caldeirão primordial. Nosso sistema solar se formou há 4,6 bilhões de anos. O relato da criação em 6 dias contrasta com essa vasta escala de tempo. É como comparar um dia com um milênio. Isso levanta questões sobre a interpretação bíblica e o diálogo entre fé e ciência. Um diálogo importante, como o de Aleijadinho ou com as tradições da Igreja Católica. O livro de Gênesis nos conta que no primeiro dia, Deus criou a luz e a separou das trevas. No segundo dia, ele criou o céu, separando as águas de cima das águas de baixo. E então, no terceiro dia, emergiu a terra firme, formando a terra. Só depois, no quarto dia, que o relato da criação descreve o aparecimento do Sol, da Lua e das estrelas. Essa sequência de eventos, com a Terra aparecendo antes dos corpos celestes que a iluminam, apresenta um conflito significativo com a nossa compreensão atual do cosmos. A astrofísica nos conta uma história bem diferente, escrita na linguagem da gravidade, da fusão nuclear e dos ciclos de vida das estrelas. As estrelas, essas colossais fornalhas que iluminam o universo, não são simples enfeites adicionados posteriormente. Elas são os tijolos fundamentais das galáxias, e sua formação é um pré-requisito para a existência de planetas como o nosso. As estrelas se formam no interior de vastas nuvens de gás e poeira, conhecidas como nebulosas, atraídas pela inexorável força da gravidade. À medida que essas nuvens colapsam, elas giram cada vez mais rápido, gerando um calor e uma pressão imensos em seu centro. Finalmente, a temperatura e a pressão se tornam tão intensas que a fusão nuclear se inicia, fundindo os átomos de hidrogênio em hélio e liberando a energia que faz as estrelas brilharem. Esse processo, a verdadeira pulsação das estrelas, é também a forja onde são criados os elementos mais pesados, os tijolos dos planetas e, na verdade, da própria vida. A formação da Terra, portanto, não poderia ter precedido a existência das estrelas. Nosso planeta, com seu núcleo de ferro, sua crosta rica em silício e o próprio oxigênio que respiramos, é um produto da evolução estelar, formado pelos restos de estrelas mortas há muito tempo, que semearam o cosmos com os elementos essenciais à vida. O livro do Gênesis nos fala de uma época em que a Terra ainda estava em sua infância. Uma época em que, segundo as Escrituras, a vida vegetal emergiu antes mesmo do Sol iluminar o céu. Como uma pintura de Benedito Calixto, imaginem um mundo envolto na penumbra, onde as plantas já sussurravam ao vento. Pois na essência mesma das plantas, em suas folhas cor de esmeralda, reside um processo de importância vital, a fotossíntese clorofiliana, um milagre comparável à transformação da água em vinho, mas repetido a cada dia, silenciosamente, diante dos nossos olhos.
Usando a luz solar, as plantas transformam água e dióxido de carbono em carboidratos, os tijolos da vida. Um processo complexo e fascinante, como uma obra de Tarsila do Amaral, que desvenda os segredos da natureza. Esses carboidratos alimentam o crescimento da planta, permitindo que ela prospere e se reproduza. Um ciclo vital que, como as estações do ano que se sucedem, nos lembra o renascimento contínuo da natureza. No Jardim do Éden, uma serpente se dirigiu a Eva, tentando-a com o conhecimento proibido. Essa enigmática criatura desempenha um papel fundamental na narrativa bíblica. Mas como conciliar essa narrativa com o rigor científico? Como encaixar essa história com o que a ciência nos mostra? O reino animal é repleto de maravilhas e adaptações extraordinárias, igualzinho à nossa fauna brasileira, cheia de bichos incríveis. No entanto, a linguagem articulada, o papo furado, continua sendo uma característica unicamente humana. Os répteis não são conhecidos por seus dotes vocais, né? Tipo, um jabuti falando não ia rolar. As serpentes, por exemplo, dependem de sentidos bem diferentes dos nossos. Com sua língua bífida, ou seja, dividida em duas, elas coletam partículas de cheiro para rastrear suas presas. Seus corpos percebem até as menores vibrações do solo, qualquer tremendozinho. Mas as cordas vocais não fazem parte da anatomia delas. Cordas vocais? Que nada! Algumas até sibilam, fazem aqueles... Mas isso está longe de ser uma conversa, né? A eloquência da serpente, a lá cascatinha e inhana, permanece um mito, uma prova do poder das histórias que a gente conta. A história da Arca de Noé fascina a humanidade há milênios. Mas a geologia testemunha esse evento? Existem provas tangíveis desse dilúvio universal? Os geólogos decifram a história da Terra, camada por camada, como se estivessem lendo um antigo livro de pedra, tipo um pergaminho da Biblioteca Nacional. Eles estudam os sedimentos antigos, buscando pistas, como detetives de um caso policial que aconteceu há milhões de anos, tipo aqueles investigadores da Polícia Federal. Observam mudanças graduais, como as estações do ano que se sucedem, e não um dilúvio global, uma inundação repentina, como a tragédia de Brumadinho. O Grand Canyon, imenso como o Cristo Redentor esculpido na rocha, revela um vasto panorama do tempo geológico. Suas camadas contam uma história de mudanças graduais, como os traços de pincel de um Portinari criando uma obra-prima. Os fósseis também, como cartas antigas, mostram uma evolução contínua, uma narrativa sem interrupções. Nenhum sinal de uma interrupção repentina e catastrófica. Nada que sugira um dilúvio universal, um evento que teria deixado uma marca indelével, como o rompimento da barragem de Mariana. A Arca de Noé, uma embarcação que supostamente transportou todas as criaturas vivas, apresenta um cenário biologicamente improvável. Imagine a história de Noé, um homem escolhido por Deus para salvar sua família e 2 espécimes de cada espécie animal de um dilúvio universal. Uma história que conhecemos desde a infância, não é mesmo? Como a história do Saci Pererê ou a da Cuca. As dimensões da arca não teriam comportado a diversidade da Terra. Imagine só todas as espécies animais, dos menores insetos às gigantescas baleias. Todas juntas em um barco. Seria como tentar colocar o Rio de Janeiro inteiro dentro do Maracanã. Milhões de espécies, dos insetos às baleias, cada uma com necessidades únicas. Como Noé conseguiria toda a comida necessária para todos? Ele teria que ter uma despensa do tamanho do Cristo Redentor.
Reunir e cuidar de todos teria sido uma tarefa impossível, um desafio maior do que escalar o pão de açúcar. Preservar a diversidade genética com apenas um casal reprodutor é no mínimo improvável. É como pensar em repovoar o Brasil inteiro a partir de uma única família. A consanguinidade leva a gargalos genéticos. A história da Arca nos lembra o desejo humano por ordem em um mundo governado pela seleção natural. É como quando tentamos prever o resultado de um jogo da seleção, mesmo sabendo que no fim a bola é redonda e tudo pode acontecer. Depois do dilúvio, o céu revela um espetáculo radiante. O arco-íris, um símbolo de esperança criado pela interação entre a luz e as gotas d'água, como uma promessa depois da tempestade, tipo aquela chuva de verão que lava a alma. Os arco-íris são fenômenos ópticos, não criações celestiais. Digamos que não são exatamente um toque divino, tipo um milagre daqueles de novela. A luz do sol se refrata através das gotas d'água, criando um espectro luminoso igualzinho quando a gente vê um prisma decompondo a luz. Cada cor corresponde a um comprimento de onda específico da luz, como as notas em uma partitura musical. Pense num chorinho ou numa bossa nova. Os arco-íris são um testemunho das elegantes leis da física, uma assinatura da própria natureza. Um verdadeiro espetáculo de cores, igualzinho aos carnavais do Brasil. A Torre de Babel, narrativa de uma ambição humana frustrada por uma intervenção divina, oferece uma explicação simplista para a multiplicidade de línguas. Imagine a situação atual, uma verdadeira salada mista. As evidências linguísticas, por outro lado, pintam um quadro bem mais complexo, comparável a um afresco de Cândido Portinari. A evolução da linguagem se estende por dezenas de milhares de anos, uma epopeia atravessando os séculos como a história do nosso Brasil. Uma tapeçaria tecida de migrações e influências culturais, como a trama de um romance de Machado de Assis. Os textos antigos frequentemente descrevem a Terra de maneiras que hoje nos parecem estranhas. Expressões como o círculo da Terra e os 4 cantos do mundo sugerem a imagem de uma Terra plana, um pouco como nas cartas de Ptolomeu. Essa visão de uma terra plana era comum na antiguidade. Imagine o quanto essa crença era arraigada. A exploração, com figuras como Cristóvão Colombo, que desafiaram o desconhecido, revelou a verdadeira forma da Terra. A curvatura da Terra tornou-se evidente. Por exemplo, quando vemos um navio desaparecer no horizonte. Hoje sabemos que a Terra é um esferoide oblato, não exatamente uma esfera perfeita. Isso só aumenta nossa admiração por sua complexidade. Como quando contemplamos a beleza de uma paisagem de tirar o fôlego, tipo as cataratas do Iguaçu. Por milênios, a Terra foi vista como o centro do universo. Mas astrônomos pioneiros, como Copérnico, questionaram essa visão, propondo um modelo heliocêntrico. Hoje, sabemos que a Terra gira em torno de si mesma e orbita o Sol, participando de uma dança cósmica dinâmica. FOMS. As interpretações tradicionais sugerem uma Terra jovem, de apenas alguns milhares de anos. Pense nos relatos do Gênesis, por exemplo. No entanto, a Terra conta uma história diferente. Uma história que se lê nas suas profundezas.
As camadas rochosas revelam uma história que se estende por bilhões de anos, como um imenso livro aberto, escrito pela própria natureza. Os cientistas dataram a Terra em aproximadamente 4,54 bilhões de anos. Uma eternidade, se considerarmos a breve duração da vida humana. Essa descoberta enriquece nossa compreensão da imensidão da Terra. É como descobrir que nossa casa não é apenas antiga, mas que é um verdadeiro museu de história cósmica. Lá no Gênesis, a luz surgiu antes dos astros. A ciência moderna vê as estrelas como verdadeiras usinas cósmicas, gerando luz sem parar. Nosso Sol, uma estrela até que comum, sustenta a vida aqui na Terra. Pensem só no Giordano Bruno e nas ideias dele, à frente do seu tempo. Imaginar luz sem estrelas. É quebrar a cabeça, né? Tipo, sei lá, imaginar uma pizza sem mussarela. A ciência diz que o universo nasceu de um caldo primordial, quente e denso, tipo um mingau cósmico. A narrativa bíblica da criação sugere que o primeiro homem foi moldado a partir do pó da terra. No entanto, os registros fósseis contam uma história de mudanças graduais e adaptação ao longo de incontáveis gerações. Nossa jornada começa nos oceanos primordiais, onde os primeiros organismos unicelulares surgiram. A vida se diversificou e escalou os degraus da complexidade, quase como Dante subindo os círculos do inferno. De ancestrais unicelulares emergiu uma extraordinária variedade de criaturas. Entre elas, nossos distantes ancestrais primatas, que se aventuraram na savana. Os paleontólogos desenterraram os ossos fossilizados desses hominídeos ancestrais. Cada crânio, cada fêmur, um testemunho da jornada que levou ao Homo sapiens. O relato bíblico de Eva é uma metáfora poética para a ligação entre homem e mulher. A realidade biológica da reprodução humana é bem mais complexa. É um balé microscópico de cromossomos, minúsculos filamentos de DNA. Cada célula possui 23 pares de cromossomos, herdados dos dois pais. Esses cromossomos carregam o código genético para nossas características. Quando um espermatozoide se funde com um óvulo, uma combinação única de DNA é formada. Isso garante a diversidade dentro de uma espécie. O verdadeiro milagre da criação humana está nessa dança complexa dos cromossomos. O Velho Testamento conta histórias de indivíduos que atingiram idades que fazem as nossas parecerem insignificantes. No entanto, o mundo natural nos conta uma história diferente. Pense em Matusalém, figura bíblica conhecida por sua longevidade. A duração da vida é governada pela genética, pelo ambiente e pelas pressões evolutivas. Das efêmeras às tartarugas gigantes de Galápagos, cada espécie tem seus limites. Os seres humanos, apesar dos avanços da medicina, como os que vemos representados aqui, também são limitados por essas fronteiras. Apesar de toda a nossa tecnologia, fazemos parte desse ciclo natural. Textos antigos, como a Bíblia, proíbem misturar lã e linho. Essa regra, enraizada na tradição, deixa os estudiosos perplexos. Assim como a proibição de comer carne de porco, existem diferentes interpretações. Cientificamente, não há nenhum perigo em combinar essas fibras. É como dizer que misturar farinha de trigo e farinha integral é perigoso. Não tem nenhum fundamento científico. A Bíblia frequentemente usa símbolos e metáforas,
No entanto, isso pode levar a imprecisões científicas, tipo colocar tudo no mesmo saco. Levítico descreve os insetos como tendo 4 patas. Na realidade, insetos têm 6 patas. Não é a história do Pinóquio. É fundamental para o sucesso deles, é o ponto forte. Os morcegos, frequentemente confundidos com aves, são mamíferos únicos. Eles dão à luz filhotes vivos, amamentam e se orientam por ecolocalização, ou seja, um verdadeiro radar vivo. Lá em Deuteronômio, está escrito que coelhos ruminam, mas isso é uma baita confusão. Coelhos praticam secotrofia, não ruminam que nem boi no pasto. Eles comem secotrofos, tipo um bolinho nutritivo, para melhorar a digestão. Já pensou? Essa adaptação tão eficiente quanto uma dieta mediterrânea para a gente ajuda eles a se darem bem na vida. O conceito de π, a relação entre a circunferência de um círculo e seu diâmetro, fascinou matemáticos por milênios. Pense no Arquimedes, um dos nossos. Essa constante fundamental, aproximadamente 3,14, aparece em inúmeras fórmulas matemáticas e desempenha um papel vital em geometria. É como o molho para o macarrão, fundamental. A Bíblia sugere um valor de 3 para π, destacando a diferença entre aproximação e precisão. É como dizer que pizza é só massa e tomate. Bom, mas não completo. Na antiguidade, as aproximações de π eram usadas para fins práticos, como quando a gente faz macarrão no olho sem balança. Um valor de 3 era suficiente para muitos projetos. Pense no Coliseu, nada mal. Os métodos modernos revelam a verdadeira natureza irracional e infinita de π. Um mistério que continua a nos fascinar. A aproximação bíblica não diminui o valor da Bíblia. É como dizer que Machado de Assis não é um grande escritor, porque escrevia em português. Isso destaca a importância de reconhecer os limites do conhecimento antigo. Afinal, até mesmo Santos Dumont achava que um dia a gente ia se comunicar por telepatia. A busca pelo conhecimento é uma jornada contínua, como a busca pelo pastel perfeito. Pi nos lembra que conceitos simples podem esconder profundidades inesperadas, como a feijoada. Simples, mas genial. Aqui na Terra, olhamos para o céu noturno e contemplamos inúmeras estrelas. Essas estrelas são esferas colossais de gás incandescente, muitas das quais fazem o nosso Sol parecer uma ervilha. O universo é muito mais vasto e misterioso do que jamais poderíamos imaginar. Ao longo da história, a Lua tem cativado nossa imaginação. Seu brilho etéreo tem sido fonte de maravilhamento por milênios, como um farol na noite, guiando poetas e sonhadores, tipo um trem-bala na escuridão. Mas qual é a fonte desse farol celestial? O que ilumina a Rainha da Noite, como a chamavam Leopardi e outros poetas, assim como a gente chama de a bola, o nosso futebol? A Lua reflete a luz do nosso Sol, como um espelho gigante suspenso no céu, tipo a Lua refletindo no espelho d'água da Lagoa Rodrigo de Freitas. Esse reflexo dá origem às fases lunares familiares, um ciclo que fascina a humanidade desde a época de Dante e Galileu, ou desde a época em que o Pelé começou a jogar bola. No mundo antigo, muito antes dos telescópios, a compreensão do nosso planeta era limitada pelas observações a olho nu. As primeiras civilizações viam a Terra
como uma plataforma plana e imóvel, como se a gente ainda estivesse na época que acreditava que a Terra era quadrada, tipo antes do Cabral chegar aqui. A evolução científica, tipo a do Galileu com sua luneta, revelou a delicada dança da Terra no espaço. A gravidade mantém a Terra em órbita, um balé celeste que dura bilhões de anos, igual a um pagode que não acaba nunca. Por séculos, a humanidade lutou contra um inimigo invisível, a doença. A medicina moderna revelou a verdadeira natureza das doenças causadas por micro-organismos ou por disfunções do nosso corpo, tipo quando a gente fala: "Ah, meu joelho tá zoado". Essa compreensão revolucionou a saúde, levando à descoberta das vacinas, dos antibióticos e de tratamentos que salvam vidas, tipo, pensa naquela novela das 8, quando o mocinho estava entre a vida e a morte, aí os médicos deram um jeito. É a ciência salvando o dia, né? O coração humano, antes considerado morada das emoções, hoje é entendido como uma bomba vital. Pense no motor de um carro, essencial, mas definitivamente não é o centro do pensamento. O cérebro, com seus bilhões de neurônios, uma rede tão complexa quanto as ruas de São Paulo na hora do rush, é a verdadeira sede da consciência. O livro de Gênesis conta como Jacó influenciou a cor da lã de seu rebanho, usando varas listradas. Imagine ovelhas, como as da raça Santa Inês, com suas manchas pretas características. Isso contrasta com a genética, onde as características são transmitidas pelos genes, e não por influência visual. É como dizer que olhando fotos do Neymar, uma criança vai virar um craque do futebol. O livro do Gênesis, no primeiro capítulo da Bíblia, apresenta duas narrativas da criação com sequências de eventos diferentes. Dá para acreditar? Em uma narrativa, os humanos são criados por último, e na outra, primeiro. Parece até a história da carochinha, né? Essas incoerências põem em xeque as interpretações literais, tipo, acreditar em tudo que houve, sabe? Afinal, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Algumas passagens bíblicas sugerem que as ações de um homem podem influenciar o sexo de sua prole. Essa noção é cientificamente incorreta. A determinação do sexo é uma questão de cromossomos. As mulheres possuem 2 cromossomos X, os homens um cromossomo X e um cromossomo X, Y. O pai contribui com um cromossomo X ou um cromossomo X. O cromossomo Y determina o sexo da criança. Nenhuma influência externa pode alterar esse processo biológico. O livro de Gênesis relata um grande dilúvio que cobriu a terra, enviado por Deus como castigo. As águas jorraram dos céus e das profundezas da terra. Isso questiona nossa compreensão dos fenômenos naturais. O interior da terra não poderia liberar tal volume de água repentinamente. Pense na enchente de Santa Catarina em 2008. Uma imensa tragédia, mas ainda assim localizada. Um dilúvio global vindo do céu e das profundezas da terra desafia as leis da natureza. É como dizer que o rio Amazonas... Chichin, Chicriatiete, Chijantos poderiam inundar o mundo inteiro.
No livro do Apocalipse, nos é apresentada uma visão catastrófica. As estrelas do céu caindo sobre a terra, anunciando o fim dos tempos. As estrelas, essas colossais esferas de gás incandescente, fazem nosso Sol parecer minúsculo, como uma lâmpada perto de um farol. O impacto de uma única estrela pulverizaria a Terra, como uma castanha do Pará presa em um quebra-nozes. A queda das estrelas do Apocalipse simboliza um caos apocalíptico, um verdadeiro cataclisma. O livro de Josué conta como o sol e a lua pararam, permitindo que os israelitas vencessem a batalha. Isso questiona nossa compreensão do cosmos. A Terra orbita o Sol e a Lua orbita a Terra. Parar os dois suspenderia a mecânica celeste. As consequências seriam catastróficas, como um novo dilúvio universal, tipo um fim do mundo mesmo. A rotação da Terra gera forças imensas. Uma parada repentina desencadearia uma devastação inimaginável. Essa história destaca o abismo entre as crenças antigas e a ciência moderna. Bem como quando Galileu questionou as teorias geocêntricas da época, sabe? Uma situação terra plana, total. A Torre de Babel nos conta a história de um mundo onde a humanidade falava uma única língua. Imagine um mundo onde todo mundo, de Dante a Da Vinci, se entendia perfeitamente. No entanto, a linguística nos revela uma realidade bem mais complexa. Não é tão simples quanto parece. As línguas, assim como as receitas de família, evoluem e se diversificam ao longo do tempo. Cada língua, como um sotaque carregado do interior do Brasil, carrega em si os ecos de um passado comum. A diversidade linguística, assim como a riqueza da cultura brasileira, demonstra a evolução da comunicação humana. As referências bíblicas à flora e à fauna apresentam enigmas fascinantes. É como procurar uma agulha num palheiro, não é mesmo? Gafanhotos e locustas são frequentemente mencionados. Pense nas pragas do Egito. Entomologistas distinguem os dois. Como faria um especialista em insetos em suma? Nuvens de gafanhotos formam enxames devastadores. Uma verdadeira calamidade, como podemos ler em Os Sertões de Euclides da Cunha. Os escribas antigos poderiam tê-los identificado erroneamente. Afinal, eles não tinham o conhecimento científico de hoje. O sacrifício tem um profundo significado histórico. Muitas culturas praticavam sacrifícios para apaziguar as divindades. Pense, por exemplo, nos sacrifícios de animais na Roma antiga ou nas oferendas votivas encontradas em sítios arqueológicos etruscos, igualzinho a oferendas encontradas aqui no Brasil em sítios indígenas. Mas questões éticas e científicas se impõem. Tirar a vida por razões espirituais é eticamente controverso. É como a história de Caim e Abel, um alerta para todos nós. Tipo, jeitinho brasileiro, que às vezes leva a situações complicadas. Sacrifícios sangrentos não purificam más ações. Não é olho por olho, dente por dente, que resolve os problemas. A gente vê isso todo dia no Datena. O verdadeiro crescimento moral vem da empatia e de um comportamento ético, como nos ensina a filosofia de Paulo Freire, que valoriza a educação como ferramenta de transformação social, bem diferente da ideia de sacrifício. As escrituras antigas frequentemente mencionam uma ligação entre os pensamentos e ações de uma pessoa e o bem-estar de seus descendentes. Pense na sabedoria popular. Você colhe o que planta. Ou como dizemos aqui, aqui se faz, aqui se paga.
A epigenética nos revela como fatores ambientais influenciam a atividade dos genes, às vezes com repercussões na descendência. É como o ditado: cavalo dado não se olha os dentes, mas no nível genético. No entanto, a ideia de que os pensamentos podem modificar diretamente o DNA carece de fundamento científico. Por enquanto, isso é mais ficção científica do que realidade, tipo viajar no tempo em De Volta para o Futuro. Por milênios, a Terra foi considerada o centro do universo. O Sol, a Lua e as estrelas giravam ao nosso redor, como numa dança cósmica orquestrada para o nosso planeta, tipo um grande carnaval só para nós. A astronomia moderna, no entanto, questionou essa visão. Assim como Galileu Galilei desafiou as crenças da sua época, quase um "Eita, será que a gente estava errado esse tempo todo?" Pioneiros como Copérnico, com sua ousadia intelectual, propuseram um modelo heliocêntrico, mostrando que a gente não era o centro das atenções do universo. A Terra, portanto, orbita ao redor do Sol, transformando radicalmente nossa visão do cosmos. Tipo quando a gente descobre que o Brasil é muito maior do que só o nosso bairro. Em muitas culturas, o sopro simboliza a vida. Textos antigos o descrevem como a faísca vital, o sopro divino que anima a matéria. Pense no sopro da vida que Deus dá a Adão na Capela Sistina, uma imagem icônica que transcende gerações. Cientificamente falando, o começo da vida é um processo biológico complexo que acontece a nível microscópico. É como uma receita de bolo, com ingredientes e etapas precisas para o resultado final. A concepção dá início à divisão e à diferenciação celular, como a construção de um prédio, tijolo por tijolo. O coração, o sistema nervoso e os pulmões se desenvolvem antes do primeiro suspiro. É como um pequeno aleijadinho começando a esculpir sua obra-prima, cada detalhe sendo cuidadosamente lapidado. O sopro possui uma significação metafórica, poderosa e evocativa como o carnaval, cheio de energia e simbolismo. Mas a gênese da vida, a sua verdadeira origem, é celular. Como um time de futebol, cada célula com sua função específica para o sucesso do organismo. O livro do Gênesis situa a criação do homem e dos animais no mesmo período. No entanto, os registros fósseis contam uma história bem diferente. Os dinossauros reinaram na Terra por mais de 180 milhões de anos. Seu reinado terminou há cerca de 65 milhões de anos. Os primeiros hominídeos apareceram bem mais tarde. Os registros fósseis mostram um imenso lapso de tempo entre os dinossauros e os humanos. Humanos e dinossauros não coexistiram. O livro de Gênesis descreve uma ordem específica para a criação da vida. Primeiro as plantas, depois as criaturas marinhas e as aves, seguidos dos animais terrestres e, por fim, os seres humanos. Tudo bem organizadinho, como um bom feijão com arroz. A evolução, por outro lado, nos revela uma sequência completamente diferente. Os registros fósseis contam uma história de mudanças graduais ao longo de milhões de anos, tipo a formação do pão de açúcar. Os insetos, por exemplo, apareceram bem antes dos pássaros. E as baleias? Pois é, elas evoluíram de criaturas terrestres, inacreditável. Parece até história de pescador. Essa divergência destaca as diferenças nas nossas maneiras de entender o mundo natural. É como comparar um cafezinho coado na hora com um café instantâneo. Textos antigos frequentemente associavam pecados a doenças físicas.
A genética moderna, no entanto, revela que nossas características e doenças são determinadas pelos genes, não por falhas morais. Vamos pegar, por exemplo, as teorias agora obsoletas de Hipócrates e Galeno. Os genes ditam a produção de proteínas, influenciando tudo, desde a construção dos tecidos até o metabolismo. Como um maestro regendo seus músicos, os genes comandam as complexas funções do nosso corpo. Mutações podem causar doenças, mas elas não são um castigo divino. São, na verdade, variações no código genético, como um erro de digitação num livro. A epigenética demonstra que fatores ambientais podem influenciar a atividade dos genes. Assim como o clima influencia o crescimento de uma planta, o ambiente pode modificar a expressão dos nossos genes. A ciência enfatiza o raciocínio baseado em evidências em vez de crenças antigas. Como disse Leonardo da Vinci, a sabedoria é filha da experiência. O mundo natural é repleto de maravilhas, da dança complexa da polinização aos ciclos complexos da vida e da morte. No entanto, a humanidade frequentemente impõe suas próprias interpretações a esses fenômenos naturais. Alguns textos antigos consideram a menstruação impura, mas, biologicamente, é um processo natural, essencial para a saúde. No coração da Terra, encontramos uma crônica do tempo, gravada nas camadas de rocha e sedimentos. Como as camadas de uma lasanha, cada extrato conta uma história. Cada extrato testemunha a jornada da vida neste planeta. Imagine a história geológica como um imenso livro, e cada camada como um capítulo. Os registros fósseis são um testemunho da evolução, como os mosaicos de Ravenna, que contam histórias do passado. A história das nossas origens está gravada no nosso DNA, um testemunho da nossa jornada evolutiva. Somos o produto de uma corrente ininterrupta da vida, que evoluiu lado a lado nas savanas africanas. Pense em ancestrais como Lucy, que deram os primeiros passos para o que somos hoje. Homens e mulheres compartilham uma herança comum, uma grande saga evolutiva, uma epopeia que conecta todos nós, de Machado de Assis a Neymar, em uma única narrativa. Os antigos israelitas imaginavam o céu como uma cúpula sólida, um firmamento separando as águas de cima das de baixo, como uma espécie de segundo oceano celestial. Imagine como isso devia parecer imponente e misterioso, tipo a lenda do Boitatá protegendo as matas. Hoje, sabemos que nossa atmosfera é um sistema dinâmico, em perpétua mudança, e não uma estrutura fixa. É como o rio Amazonas, sempre em movimento, sempre fluindo. A imagem do firmamento, porém, permanece como uma imagem poética, relegada agora ao reino do mito, como as histórias do Saci Pererê ou as lendas da Iara. As genealogias bíblicas sugerem uma terra jovem. As evidências naturais contam uma história diferente que se estende por bilhões de anos. As formações geológicas, como o Grand Canyon, revelam imensos períodos de tempo. Os fósseis, como os de dinossauros, testemunham a evolução da vida ao longo de períodos inconcebíveis. Pense na quantidade de gerações de dinossauros que existiram. A datação radiométrica, um método científico preciso,
fornece estimativas da idade desses fósseis e rochas. A Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos, mais velha do que um Fusca 66. O tempo geológico, com suas erosões e movimentos tectônicos, testemunha um planeta bem mais antigo do que imaginamos. As provas são irrefutáveis, como um gol do Pelé. O relato bíblico da criação descreve o aparecimento repentino e milagroso de plantas e animais já formados. A evolução, por outro lado, nos revela um processo gradual de mudança ao longo das gerações. Os fósseis testemunham essa transformação. Mudanças sutis na anatomia e novas características emergem ao longo do tempo, assim como um aleijadinho esculpindo lentamente suas obras-primas. A seleção natural de Darwin, uma teoria tão revolucionária quanto as descobertas de Santos Dumont, explica esse processo. As variações dentro das populações, como os diferentes tipos de brigadeiro que encontramos no Brasil, levam ao surgimento de novas espécies. A diversidade da vida, um verdadeiro tesouro comparável às belezas naturais da Amazônia, é o fruto da evolução. A mente humana, complexa e frágil, sempre foi uma fonte de maravilhamento e perplexidade. Textos antigos atribuíam o sofrimento mental a forças sobrenaturais, como possessões demoníacas, um verdadeiro pesadelo. Imagine, na época da Inquisição, passar por isso. Hoje, abordamos as doenças mentais com o auxílio da neurologia, psicologia e psiquiatria, buscando entender a fundo como o cérebro funciona, graças aos avanços da ciência e a figuras como o Dr. Juliano Moreira, um pioneiro da psiquiatria no Brasil. A Bíblia conta a história de um castigo divino que transformou a mulher de Ló em uma estátua de sal. Uma história fascinante, mas cientificamente impossível. O corpo humano não pode se transformar em sal. Imagine o Saci Pererê virando gente, tipo o Pinóquio virando um menino de verdade. Uma baita história, né? Essa transformação continua sendo um mito e não ciência. Como aquelas histórias do Boitatá e da Yara, ou as metamorfoses do Ovídio, sabe? A ascensão de Jesus Cristo ao céu é um evento central na tradição cristã que desafia as leis da gravidade e o entendimento científico, destacando assim o poder da fé e das crenças. Valeu por embarcar com a gente nessa jornada pelas contradições bíblicas sob a ótica da ciência. Exploramos desde o cosmos até a biologia humana, mostrando onde a ciência e os relatos bíblicos divergem. Como diria Galileu, eppur si muove. Continuem curiosos e explorando. Não sejam como avestruz que enterra a cabeça na areia. Obrigado pela atenção. Inscrevam-se para fortalecer o nosso canal. Paz e amor para todos.